E no vídeo de hoje a gente vai trazer um conteúdo bem interessante. A gente vai falar como que você pode criar um calendário automático similar a esse daqui dentro do Microsoft Excel. Você vai trocando os meses e ele simplesmente vai modificando as datas para você. Se esse conteúdo aqui certamente vai te ajudar a resolver esse problema de uma vez por toda e não ter esse trabalho manual dentro do Excel, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse vídeo e comentar para que essa dica chegue a cada vez mais pessoas. Também ative os sininhos para que você seja notificado toda vez que a gente postar vídeo. Afinal, todo dia, toda semana tem conteúdo novo aqui no canal. A gente vai falar muito sobre Excel, sobre Power BI e sobre Google Sheets. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. A gente já está aqui com o Microsoft Excel aberto e hoje a gente vai aprender a criar uma planilha como essa daqui. O meu nome é Daniel, sou especialista em Excel, Microsoft Power BI e também em Google Sheets. E você está no lugar certo para aprender muito mais sobre essas três ferramentas que têm impulsionado muito as carreiras de diversos profissionais pelo nosso país. Essa planilha aqui ela é muito interessante, ela é muito bacana, porque à medida que eu vou trocando aqui os meses, ó, ele vai ajustando as datas para gente. Se eu trocar aqui, por exemplo, o ano, ele também modifica e já mostra se, por exemplo, o dia 1º, que dia da semana que ele vai cair, enfim, ele vai ajustar isso aqui pra gente de maneira 100% automática. Muito legal essa dica aqui, né? Certamente ela vai te ajudar e vai dar um ganho de produtividade aí no seu dia a dia. Se você precisa criar um calendário manual dentro do Excel, agora você vai aprender a criar ele de maneira 100% automatizada. E a gente já está aqui com a nossa folha, com a nossa planilha dentro do Excel aberta e justamente a gente vai reproduzir aquela planilha que foi criada passo a passo, desde o primeiro momento até a gente chegar naquela visualização. No primeiro momento a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai digitar aqui em cima aqui, ó, o primeiro dia da semana, que no caso aqui a gente vai iniciar com o domingo, né? A gente vai iniciar com o domingo aqui em cima até chegar no sábado. Digitei aqui domingo dentro do teclado mesmo. Eu vou fazer dentro da planilha, na verdade, né? Eu vou vir aqui do lado aqui, eu vou clicar nesse, quando ele fizer esse sinal dessa cruzinha aqui, ó, e vou arrastar. Veja que ali embaixo já vai aparecendo para mim, ó, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta e sábado. São os dias da semana que eu tenho que trabalhar. Posso vir aqui na página inicial e centralizo essas informações. Veja que elas ficaram aqui, ó, cortadas, entendeu? Ou seja, ficou uma informação faltando. Eu venho aqui no canto aqui, ó, nessa interseção aqui no canto, ó, clico. Dou um clique aqui, venho entre as duas, a coluna aqui, entre a coluna A e a coluna B, espero ele fazer esse sinal de mais aqui, ó, esse sinal tipo uma cruz, dou 2 cliques rápidos. Pronto, ele já ajustou para mim e já está exibindo as informações ali. Bem bacana essa dica aqui para você poder trabalhar dentro do Excel. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar uma cor, né? Vamos começar a trabalhar também a questão de design dentro da nossa planilha. Vou colocar aqui esse azul bem escuro e vou colocar aqui a cor da letra como sendo branco. Também vou aplicar aqui um negrito. Eu posso vir aqui no canto aqui, ó, selecionar e mudar toda a fonte da minha planilha para robô. Tem uma fonte que eu gosto bastante de trabalhar com ela. Coloco o tamanho aqui 10, mas aí você pode trabalhar com a fonte, com o tamanho, com a cor que você desejar e que for a identidade visual daquela pasta de trabalho, daquela planilha que você está atuando ali dentro do Microsoft Excel. Certo? Outro ponto interessante que a gente vai fazer, a gente vai aprender outra situação bem legal aqui, que é o mesclar células dentro do Excel. Tá vendo que cada célula, quando eu passo aqui, ó, ele vai para um endereço diferente. Nesse caso aqui, eu estou na célula E6, porque ela está na coluna E e está na linha 6. Esse é o endereço dessa célula dentro dessa planilha. Quando eu quero mesclar, o que é o mesclar? O mesclar nada mais é do que tornar esse intervalo aqui, ó, um único intervalo, que eu justamente vou fazer aqui em cima, aqui, ó. Cliquei, ele transformou agora, ó, aqui em cima eu vou passando célula a célula, tá vendo? Aqui embaixo não, aqui embaixo é um único intervalo. Então isso aqui eu faço o quê? Eu estou mesclando as células dentro do Excel, estou unindo elas dentro do Excel. Aqui em cima eu também vou mesclar essa parte aqui. Então, seleciono toda a área que eu quero fazer a mesclagem e venho aqui, ó, e clico em mesclar e centralizar. Pronto, ele já mesclou e já fez essa situação aí pra gente. O que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou vir aqui, ó, e vou trocar isso aqui e justamente vou colocar na cor verde. E vou trocar isso aqui também para a letra ficar ali, ó, preto, para justamente a gente conseguir enxergar aquele texto que está
sendo descrito dentro daquela mesclagem que a gente fez. No nosso exemplo, a gente tinha os botões de seleção aqui em cima. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais algumas linhas aqui em cima. Eu poderia vir aqui simplesmente também, ó, apertar Ctrl X no teclado, vir aqui mais para baixo e colar esse meu texto. Mas eu posso vir aqui também, ó, clicar aqui em cima, pelo canto lateral aqui, até ele formar essa setinha, clico aqui, ó, e vou arrastando para baixo, ó, até quantas linhas eu quero adicionar. No caso, eu quero adicionar apenas 4. Botão direito, venho aqui em inserir. Pronto, ele já inseriu para a gente ali as 4 linhas. Acho que vai ser até muito. Vou até excluir uma aqui, ó. Fiz a setinha aqui de novo, ele selecionou toda a linha. Botão direito e excluir para ele poder apagar aquela linha que ficou sobrando. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou escrever aqui bem assim, ó, selecione o mês. Justamente para a gente conseguir fazer a seleção desse mês que vai ser plotado aqui embaixo com os dias. E vou escrever aqui embaixo também, selecione o ano, que é justamente o que a gente quer fazer lá no nosso calendário que está sendo criado aqui dentro do Excel. Vou também colocar uma cor aqui, eu posso colocar essa mesma cor aqui de baixo, esse mesmo verde aqui, esse mesmo azul, na verdade, certo? Coloco aqui também e pronto, ele já colocou ali pra gente. Maravilha? O que a gente precisa aqui agora? A gente precisa de uma lista de meses, ou seja, dos meses que compõem o ano. A gente já sabe, né? São 12 meses que tem dentro de cada ano, de janeiro a dezembro. Ou seja, eu preciso criar aqui exatamente aquela lista suspensa que foi criada, aquela validação de dados. Se eu vir aqui na guia dados, eu vou encontrar essa opção aqui, ó, que é justamente a validação de dados. Então eu clico na seta aqui para baixo e clico em validação de dados. Ele vai fazer com que eu tenha uma série de opções. Por exemplo, qualquer valor, número inteiro, decimal, lista, data, hora, comprimento de texto e personalizado. Nesse caso, eu quero fazer uma lista. Eu tenho 2 opções aqui para utilizar essa lista. Eu poderia vir aqui, ó, e digitar exatamente aqui os meses que eu quero. Só que daria um trabalho eu fazer digitar esses 12 meses aqui, ó. Por exemplo, janeiro, fevereiro, março, iria digitando cada um desses meses aqui, ó, separando eles por vírgula. Quando eu dou um OK, ele simplesmente já vai trazer ali para a gente. Nesse caso aqui, a gente vai separar por ponto e vírgula. Vamos vir aqui, vamos separar ele por ponto e vírgula. Dá um OK. E ele já separa. Fez a separação aqui desses valores, já colocou eles separadinhos aqui por ponto e vírgula, teria que preencher todo o restante dos meses. Só que aí ficaria um trabalho bem ruim da gente poder fazer isso daqui. Vamos fazer de uma forma mais simples. Então, eu venho aqui, eu abro de novo a validação, clico em limpar tudo e dou OK para ele poder limpar aquela validação. Eu vou criar aqui embaixo uma nova guia chamada rótulos. Então, vem aqui, ó, crio uma nova guia chamada rótulos. Nessa guia eu vou digitar aqui, ó, meses, certo? Feito isso, digitei meses aqui, vou aumentar aqui um pouquinho e vou digitar aqui o primeiro mês do ano, no caso, janeiro. Feito isso, clico aqui no canto, ó, e o mesmo princípio lá dos dias da semana. Eu venho aqui e arrasto até chegar no mês de dezembro. Chegou no mês de dezembro, eu já tenho a minha lista de meses formada. Coloco aqui também no azul, coloco aqui o texto branco, seleciono isso aqui e venho aqui e coloco bordas. Então, eu coloco essas bordas aqui para poder selecionar, certo? Eu também tenho que colocar lá o ano. Então, eu venho aqui e escrevo o ano, escrevo aqui 2024, certo? E venho aqui, ó, ao invés de eu arrastar, se eu só arrastar esse valor, ele vai repetir o 2024 em tudo. Tem algumas opções aqui. Eu poderia vir aqui e escrever 2025, ó, escrevo 2025, seleciono os dois, venho aqui e arrasto. Aí ele faz a sequência para mim. Ou eu digito apenas o 2024, venho aqui, ó, clico no canto, aperto Ctrl e arrasto para ele poder fazer essa seleção. Ou também a gente poderia utilizar a função sequência para poder criar, certo? Fica essas 3 opções aí para a gente poder executar. Pego aqui no mês, clico aqui no nome meses, clico aqui em pincel de formatação e coloco aqui em cima justamente para ele poder pegar a mesma formatação que está aqui do lado. Então, se eu uso o pincel de formatação, eu justamente transponho essa informação aqui para o outro lado. Venho aqui agora, ó, seleciono aqui todo esse intervalo, venho aqui e aplico de novo a grade, certo? Vou colocar aqui 2024, que eu tinha apagado ali o valor, aperto o Ctrl, venho aqui no canto e arrasto para ele poder trazer. Posso centralizar esse ano aqui para ficar bem visível, ficar bem interessante ali para a gente poder visualizar. Se eu quiser colocar uma borda aqui, ó, mais espessa, eu venho aqui e seleciono essa opção aqui, ó, de bordas externas espessas, para ficar mais destacado essa informação que eu quero.
Posso nomear também essa planilha aqui para calendário, nomeio ela para calendário, para poder ficar bem visível ali e a gente conseguir identificar isso de maneira mais fácil, certo? Venho aqui também e aplico as bordas também nesse intervalo aqui para a gente ter ali a delimitação do intervalo que a gente está trabalhando, certo? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou vir aqui, eu vou puxar justamente aquela validação de dados que foi feita lá anteriormente. Eu venho aqui em validação de dados, clico novamente aqui em validação de dados e escolho novamente a opção de lista. Ao invés de eu digitar aqui os meses do ano, eu vou clicar aqui e vou fazer o seguinte, vou clicar nessa setinha para cima para eu poder buscar de um intervalo. Então eu clico aqui na minha guia rótulos e seleciono aqui os meses. Ele já colocou aqui uma série de cifrões aqui em volta, que é justamente o travamento desse intervalo. Ou seja, eu estou travando esse intervalo. Se porventura eu arrastar aquela informação lá, esse intervalo aqui, ele não vai descer, ele vai permanecer travado nessa mesma opção. Clico nessa seta aqui para baixo e dou um OK. Agora eu já tenho aqui, se eu clicar na setinha aqui do lado, eu já tenho todos os meses aqui para eu trabalhar dentro do Excel. Vou fazer o mesmo processo agora puxando o ano. Então, clico aqui em validação de dados de novo, clico aqui em lista e clico aqui para poder buscar justamente as opções de ano. Seleciono aqui o ano, clico na seta para baixo e clico em OK. Pronto, ele já trouxe para a gente aqui todos os anos que estão lá dentro daquela planilha. Vou selecionar aqui no caso 2024. Certo? A próxima etapa que a gente vai executar aqui na nossa planilha agora é trazer aqui para cima justamente o mês e o ano. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa opção? A gente vai vir aqui e vai digitar assim, igual, vai chamar aqui justamente a função data.valor. Então, eu clico aqui em data.valor, aperto a tecla Tab do teclado para ele poder acionar a função. Feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui o número 1 dentro do teclado, vou colocar aqui um e-comercial para ele poder justamente unir as informações. O e-comercial aqui é similar ao que faz o concatenar dentro do Excel. Depois, se você tiver dúvida, pesquisa um pouco mais sobre a função concatenar dentro do Excel. Mas é similar ao que o e-comercial vai fazer aqui para a gente. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou selecionar aqui justamente o mês. Clico dentro do mês, não vou fazer o travamento. O travamento seria eu apertar o F4 aqui para poder travar esse valor, porque eu não vou arrastar essa célula, então eu não preciso travar. Venho aqui, aperto outro e-comercial para justamente eu somar com esse 2024, ou seja, estou fazendo dia 1 de janeiro de 2024, que eu estou fazendo justamente nessa formação de data-valor. Fecho aqui e clico no Enter. Ele trouxe para a gente aqui num formato diferente por enquanto. O que a gente precisa fazer? Vamos vir aqui nessa parte aqui no meio, justamente na guia inicial, que são as formatações de número, data, percentual, a gente faz tudo por meio dessa parte aqui dentro do Excel. Vou clicar aqui em mais formatos de número e vou selecionar justamente o grupo data. Eu quero deixar ele no formato apenas de mês e ano. Então eu posso vir aqui e selecionar qual desses que eu quero. Tem várias opções. Se eu clicar aqui, ele já colocou janeiro, 2024. Esse daqui está ótimo para eu poder visualizar. Clico ali, pronto. Ele já mudou ali. Posso clicar nesse N aqui para ele poder deixar negrito essa questão do texto. E maravilha, a gente já resolveu essa primeira parte aqui. Agora a gente vai justamente montar a nossa função dentro do Excel, para que a mágica aconteça e ele consiga trazer para a gente os valores aqui dentro da ferramenta. Vamos fazer o seguinte, a gente vai digitar um igual aqui no teclado e vai chamar a função sequência dentro do Excel. Então, igual sequência. O que eu vou fazer? Eu vou digitar aqui um 6 e vou digitar aqui um 7. Um 6 de linhas e um 7 de colunas, certo? Feito isso, eu digito aqui, ponto e vírgula, para justamente agora eu selecionar qual é o intervalo que eu quero fazer essa busca aqui, No caso, eu vou selecionar primeiro aqui, a minha data inicial, que vai ser justamente essa informação aqui, janeiro de 2024. Então, eu clico aqui dentro para poder selecionar. Deixo isso aqui travado, eu aperto a tecla F4 no teclado para ele poder travar, porque senão ele vai descer e a gente vai perder a referência dessa célula. O travamento dentro do Excel, ele é justamente para que você mantenha
a posição, ou seja, a localização daquela referência travada naquele lugar. Você, quando coloca o cifrão no início e entre a letra e o número, você está travando a célula. Ou seja, está falando para o Excel, ó, se eu movimentar a minha fórmula, você não deve andar nem para a direita, nem para cima, nem para baixo, para nenhum dos lados. Você vai permanecer travado nessa célula. Se eu travo só no início e não coloco o cifrão ali entre a letra e o número, eu estou travando apenas a coluna. Então, a numeração das células, ela vai se movimentar. Se eu travei, por exemplo, na B2, eu arrasto, ele vai mudar para B3, B4, B5. Ou seja, esse é o travamento. De modo contrário, caso eu trave apenas o que está ali entre a letra e trave o número da linha, ele vai se movimentar nas colunas e não vai se movimentar nas linhas. É apenas esse conceito básico aí relacionado ao travamento que a gente aciona com a tecla F4 dentro do teclado. Maravilha? Feito essa parte aqui, essa breve explicação, a gente agora vai fazer o seguinte, vai diminuir pela função dia da semana. Então eu chamo aqui a função dia da semana e vou selecionar agora justamente esse mesmo intervalo aqui, ó, que é o B7, que é essa informação aqui, é o janeiro 2024, certo? Já estou aqui com a questão da posição ali do número, né? Da célula. No caso aqui o B5. Seleciono o B5, também vem aqui e faço o travamento. Mesmo conceito de antes. Fiz o travamento, vou digitar aqui agora ó, o número 1, para ele poder considerar aqui ó, justamente números de domingo a sábado. Por que eu estou fazendo isso? Porque a minha seleção aqui é justamente de domingo a sábado. Caso a minha seleção fosse de segunda a domingo, eu teria que selecionar aqui o número 2, para ele poder buscar de segunda a domingo. O 3 busca de segunda a domingo também. O 11 aqui ele vai buscar de segunda a domingo e assim eu vou fazendo essas modificações. O 13 vai buscar de terça a segunda, enfim, vou fazendo as alterações de acordo com a necessidade. Nesse exemplo nosso aqui, a gente está usando de domingo a sábado a nossa semana. Então, seleciona aqui o número 1 para ele justamente fazer essa opção. Fecho aqui o parênteses e falo para ele que ele tem que somar mais 1, certo? Feito isso, venho aqui na frente no final, digito também 1, fecho o parênteses e clico no botão Enter. Olha só, cliquei no Enter, ele já trouxe para a gente ali também num formato similar àquele que a gente tinha visto anteriormente da data. Vamos melhorar essa visualização aqui. Ó. O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai selecionar todo esse intervalo aqui que está com a função, vai voltar aqui no nosso menu Formato de Data e Hora e vai clicar aqui ó, em Mais Formatos. Clicou em Mais Formatos, agora eu vou clicar aqui ó, em Data e vou selecionar justamente aqui ó, apenas a opção de dias. Vem aqui, ó, dou um OK. Pronto, ele já transformou ali para a gente em dias. O que eu faço agora? Venho aqui em cima, ó, centralizo esse dado, certo? Centralizei essa informação. Só que aí, Daniel, eu quero deixar isso aqui um pouco maior, esses números estão muito pequenos, eu quero aumentar. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, clicando na opção aqui de aumentar a fonte, né? E a gente vai conseguir aumentar essa fonte para tornar esse texto justamente mais visível dentro do Excel. Caso eu não queira fazer isso aqui, eu posso vir aqui, ó, selecionar aqui do lado e aumentar a altura da minha célula. Então eu seleciono aqui, ó, todo esse intervalo que eu quero aumentar, venho aqui do lado ó, e arrasto. Quando eu faço esse arrasto aqui para o tamanho que eu quero, veja só, ele vai ajustar o tamanho de todas as células de maneira uniforme. Então, todas as células vão ficar com o mesmo tamanho. Então, quando você quiser ajustar células ou colunas, basta você selecionar e arrastar uma delas, que todas as outras vão se ajustar automaticamente dentro do Excel. Feito isso, agora eu venho aqui, ó, posso colocar isso aqui num formato negrito e posso aumentar, sei lá, para 12. O tamanho disso aqui, certo? Só que se você ver aqui, ó, o texto ficou alinhado na parte de baixo. Eu tenho que vir aqui e jogar esse texto para a parte de cima. Então, aqui eu tenho um alinhamento de centralizar, alinhado à esquerda, alinhado à direita. Na parte de cima, eu vou ter justamente o alinhar em cima. Se eu clicar, ele alinhou o texto lá em cima. Eu tenho o alinhar embaixo, que é justamente o que estava anteriormente, e eu tenho aqui o centralizar, que ele vai colocar o texto exatamente na mesma altura embaixo e em cima, e ele já está centralizado com as mesmas dimensões para um lado e para o outro, certo? Maravilha! Nosso calendário já está praticamente pronto dentro do Excel. Ó, se eu vim aqui trocar as datas aqui, ó, ele já vai alterando para a gente, ó, já vai mudando aqui, ó,
tranquilamente essa informação. Só que aí tem um detalhe, tá vendo esses dias aqui? Ó, esses dias aqui são do mês anterior, no caso são do mês de outubro, e aqui a gente já tem os dias do mês de dezembro. Eu não quero exibir esses dias aqui, eu quero que ele exiba apenas esse intervalo aqui, ó, do dia 1 até o dia 30. Show de bola! A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer agora uma formatação condicional dentro do Microsoft Excel. É uma regra bem simples que a gente vai criar aqui para justamente tornar isso aqui invisível dentro do Excel. Como que a gente vai fazer essa regra aqui de formatação condicional? Você vai selecionar aqui todo o seu intervalo, certo? Fez a seleção ali de todo o seu intervalo, a gente vai utilizar aqui, ó, justamente o nosso menu, que é o menu de formatação condicional. Então eu faço aqui, ó, venho aqui, ó, seleciono todo o intervalo, venho aqui em formatação condicional e clico aqui em nova regra, certo? Cliquei em nova regra, você clica aqui em usar a fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. O que a gente vai fazer? A gente vai digitar aqui, ó, a função mês dentro do Excel. Eu vou abrir aqui a minha, o meu parênteses, certo? E vou fazer o seguinte, ó, eu vou clicar justamente dentro desse primeiro dia aqui que está aparecendo no domingo, certo? Cliquei dentro desse primeiro dia, eu não vou fazer ali o travamento dessa informação. Eu vou simplesmente vir aqui, apertar F4 e apertar F4 de novo para poder remover ali o cifrão e tirar esse travamento. Vou colocar aqui o sinal de menor ou maior e vou chamar de novo aqui a função mês. Abro o parênteses e eu vou clicar agora justamente dentro dessa seleção aqui de cima aqui, ó, que é o mês que a gente tinha formado aqui em cima. Esse mês a gente vai deixar travado, a gente vai travar ele, certo? Para poder manter aquela seleção ali, ó. Eu venho aqui agora, fecho o parênteses e tá mais ou menos pronto a minha função. Para a gente poder finalizar aqui agora, eu vou clicar aqui em formatar e vou selecionar aqui a cor que eu quero que apareça ali, ó. Por exemplo, se eu não quiser que apareça nada, ó, eu coloco aqui, ó, na cor como branco, dou um OK e dou um OK. Olha lá, ele já tirou para a gente ali, ó. Agora, se eu quiser vir aqui e trocar a cor, eu posso simplesmente vir aqui, ó, em formatação condicional, gerenciar regras. 2 cliques rápidos aqui em cima, ele vai abrir a regra para a gente. Ó. Eu clico aqui, eu tinha colocado até um cinza na verdade. Eu quero colocar aqui, sei lá, eu quero colocar essa cor aqui, esse cinza um pouco mais escuro. Clico em OK, clico em OK de novo, aqui de novo, e ele vai mostrar aqui, ó, as cores justamente em um formato um pouco mais acinzentados dentro do Excel. Eu consigo ver qual é o dia anterior. Agora, se eu não quiser exibir nada mesmo, quiser que esses números aqui não apareçam, fiquem em branco, aí eu posso vir aqui, editar a minha regra, edito a regra aqui, ó, formatar, e coloco isso aqui realmente como branco, ó. Branco, OK, OK, pronto. Sumiram os valores. Agora, se eu vir aqui e alterar o mês ali em cima, ele vai fazer o que? Ele vai trocar esse calendário e vai movimentar essas informações para a gente dentro do Microsoft Excel. Uma dica muito legal, uma dica muito bacana que pode certamente automatizar aí a tarefa de criar calendários dentro da sua planilha do Excel. Se você gostou dessa dica, se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, curtir esse conteúdo, comenta aqui o que você achou, se vai te ajudar aí no dia a dia, se você também tem alguma ideia diferente, não deixa de comentar, não deixa de compartilhar esse conteúdo com quem você certamente sabe que está precisando dessa dica. Eu te espero em um próximo vídeo para justamente a gente trazer uma dica tão valiosa como essa. E também espero a sua inscrição aqui no nosso canal. Um abraço e até a próxima!